Diz a palavra do Senhor: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e que tudo nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouvirem falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações sobre a exposição da segunda viagem missionária de Paulo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, assim como fiz em todas as outras passagens ou textos bíblicos que tratavam das cidades as quais Paulo visitou, eu desejo da mesma forma fazer uma pequena apresentação sobre a cidade de Atenas. Atenas era uma cidade altamente idólatra. O próprio nome dela é pejorativo. O vocábulo em seu original é Atenai. O seu plural, Atene, que atribuía, ou que estava atribuído diretamente a uma deusa chamada deusa da sabedoria, a qual acreditava-se que ela era a fundadora da cidade. Nesse período em que Paulo chega a Atenas, ela já não possuía a mesma glória de tempos passados.
Porém, ela, como uma cidade dominada pelo Império Romano, ainda era considerada, ainda podia ser considerada como um centro referencial de cultura. Atenas era um polo intelectual. De todas essas cidades que Paulo tinha visitado até agora, na sua segunda viagem missionária, Atenas era a mais diferenciada no que tange a intelectualidade, principalmente no quesito filosófico. Atenas era considerada, e parafraseando a afirmação, um tipo de cidade universitária, onde muitos jovens lá viviam para estudar filosofia. Localizada em Atenas, numa posição estratégica, encontrava-se a Acrópole, que era um lugar com imponentes templos dedicados aos mais variados deuses do nada modesto panteão grego. Atenas, em terceiro lugar, distinguia-se primariamente também como o centro de erudição, literatura e de artes gregas. Ela era uma cidade repleta de mestres, oradores e filósofos. Dentre os mais famosos na sua história, Sócrates, Platão e Aristóteles. Portanto, você olha para Atenas de uma forma bem diferente das outras cidades, bem diferente de Filipos, Tessalônica e Bereia. Atenas era uma cidade também muito religiosa, provocando o comentário do apóstolo Paulo, e ele fala isso em Atos capítulo 17, verso 22, e você leu comigo, que os atenienses eram acentuadamente religiosos. Então você veja, Tessalônica era uma cidade religiosa, e a gente percebeu isso de forma muito clara quando fizemos a exposição da pregação do Evangelho aos Tessalonicenses, como também Bereia o é. Mas em nenhum momento em nenhum momento você percebe Paulo fazendo um elogio, entre aspas, ou referendando, ou de certa forma testemunhando, talvez a palavra melhor seja essa, de que essas cidades eram acentuadamente religiosas, ao contrário de Atenas. Em Atenas, era possível encontrar ídolos não somente nos templos, mas nas praças públicas e nas ruas. E era comum as pessoas orarem regularmente aos seus deuses antes de empenhar-se em suas festas ou simpósios intelectuais. Porque, diferentemente das outras cidades, Atenas não somente tinha suas festas idolátricas, mas ela possuía os seus simpósios filosóficos e intelectuais. A fim de não ofender a nenhum dos deuses, e é o protótipo do politicamente correto, os atenienses chegaram a construir um altar, como Lucas aqui descreve muito bem, ao Deus desconhecido. Fato a que Paulo se refere em Atos capítulo 17, verso 23. Considerações feitas, vamos ao texto. Paulo, quando chega em Atenas, ele sai de Bereia, e nós vimos isso há pouco. Obrigatoriamente ele precisa sair às pressas, porque uma turba de tessalonicenses tinham se dirigido à cidade vizinha, e a distância entre Tessalônica e Bereia ficava aproximadamente entre 80 quilômetros. Então é tão interessante que você percebe que quando eles descobrem que Paulo estava em Bereia, eles mandam um grupo de pessoas lá para poder acabar com a festa, né? 80 quilômetros no nosso tempo, através dos meios de locomoção que nós temos, é muito fácil você fazer esse percurso rapidamente. Mas eles talvez tiveram que fazer isso a pé ou a cavalo, enfim, nós não sabemos. Mas a distância podia ser considerada para a época até mesmo uma distância significativa. Contudo, eles
obstinados pelo ódio que o evangelho tinha proporcionado ao coração deles, eles enviam pessoas a Bereia para que pudesse atrapalhar aquilo que Paulo estava fazendo, e Paulo, em virtude disso, precisa se retirar para Atenas. E quando ele chega em Atenas, né, ele encontra na capital, digamos assim, né, com toda a convicção intelectual e filosófica do mundo, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, um povo absolutamente absorto em todo tipo de idolatria e de pecado. Contudo, meus amados queridos irmãos, o texto diz que ele chega a Atenas sozinho. E ele, quando lá chega, ele imediatamente manda recado a Bereia, ou os que estavam em Bereia, para que os que com ele tinham chegado àquela cidade viessem o mais rápido possível para Atenas. Ele dirige-se a Silas e a Timóteo, dizendo que assim que eles pudessem, eles deveriam vir em direção, ou seguir em direção a Atenas. Contudo, enquanto Paulo esperava, e a gente não sabe por que Paulo esperou, eu tenho a impressão de que Paulo, de certa forma, esperava, porque mesmo ele sendo quem ele era, o apóstolo Paulo, talvez ele entendesse que seria mais sábio e mais coerente ele pregar o evangelho, ou ele trabalhar naquela cidade acompanhado de outras pessoas e não sozinho. O que nos dá a impressão de que Paulo não era alguém que vivia uma autonomia ou um tipo de espiritualidade do tipo: eu sou o cara, eu me basto, eu sou o bambambam da história, eu sou o portador da palavra. Pode ser que seja isso, a impressão que tenho é que seja isso. E ele, enquanto espera, o texto diz que ele olha a cidade. E ele olha exatamente isso. Ele olha para as praças e vê ídolos. Ele olha para os templos e vê deuses distintos. Ele olha para os lugares de culto e ele percebe prostituição. Ele percebe religiosidade imiscuída de filosofia ou de conceitos filosóficos dos mais variados possíveis. Ele olha para os judeus e percebe sinagogas. E ele se revolta. É interessante que a expressão usada no texto diz que Paulo se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. A primeira coisa que a gente percebe é que Paulo, ao observar o pecado daquele local, ou observar a idolatria existente naquele lugar, não consegue fazer de conta que nada estava acontecendo, por um fator claro: a sua paixão por Deus e pelo Evangelho. Ele transpirava isso pelos seus poros. Ele estava vindo de uma série de cidades onde ele tinha pregado o Evangelho e tinha sofrido por isso. Ele tinha sido preso em Filipos, tinha sofrido perseguição em Tessalônica, apesar de ter sido bem recebido e acolhido em Bereia, também foram obrigados a sair de lá. Mas ele na verdade, ele tinha todos os motivos para que pudesse ficar quietinho no seu canto, naquele local, esperando com que a poeira baixasse. Mas Paulo não consegue. Ele não consegue porque a alma dele está encharcada de paixão por Deus. Ele não consegue se calar porque a alma dele está encharcada de paixão pelo Evangelho. Ele não consegue se calar porque a alma dele está encharcada de paixão pelos homens, pelos pecadores. O verso 16, meus irmãos, diz que a cidade estava entregue à idolatria. A palavra é kateidolos, ou seja, uma cidade absolutamente debaixo dos ídolos. Esse é o sentido dessa expressão. Ela estava debaixo e sendo governada por ídolos, e Paulo é inconformado. A palavra inconformado diz o seguinte: ele não pode tomar a forma daquilo, ele não pode considerar aquilo normal e natural, ele não pode agir politicamente correto.
corretamente. Ele não pode em nenhum momento, em nenhum instante fazer de conta que nada está acontecendo. Ele não pode passar a ideia de que o cristianismo é uma religião ou uma percepção de fé diferente das outras, mas que contribui com as outras dentro de uma perspectiva ecumênica. Ele sabia que ele tinha a mensagem. Ele sabia que ele tinha a verdade. Ele sabia que ele possuía aquilo que os atenienses precisavam ouvir. E ele se dispõe a pregar o evangelho. Ele resolve não esperar mais com que Silas e Timóteo chegassem. E ele começa a pregar o evangelho. E ele faz de duas formas. Ele procura uma sinagoga, como ele fez em Filipos, como ele fez em Tessalônica, como ele fez em Bereia, e agora ele faz em Atenas. Mas ele não somente prega na sinagoga, ele procura também uma praça ou praças públicas, o que nos traz algumas lições interessantes. A primeira delas é que Paulo, inconformado com a situação de podridão, de pecado, de depravação e de idolatria dos atenienses, ele tem disposição de interagir não somente com os judeus, mas também de fazê-lo com a cidade. E aqui acontece algo diferente do que até então tinha acontecido nos outros lugares, até então da segunda viagem missionária. Ele começa a se relacionar com a praça. Até porque dentro do conceito grego, dentro da perspectiva grega, na praça era onde tudo acontecia, onde os debates surgiam, onde os conceitos e as perspectivas teológicas elas afloriam, onde elas eram discutidas, onde elas eram debatidas. E Paulo vai para a praça, ele não fica somente com os judeus, mas ele vai também para os gentios, e ele chega nos gentios, em praça pública, e começa a dissertar e a discutir a respeito do evangelho. O que nos chama a atenção, que Paulo conseguia de forma equilibrada desenvolver a arte de se relacionar com a cidade, sem se encantar com a cidade, porque isso é interessante. Ele estava em Atenas, e gente, Paulo era um erudito. Se nós transportássemos Paulo para os nossos dias e tentássemos fazer uma aplicação, Paulo seria capaz de dar aula em perfeito inglês em Oxford, em Harvard, ao mesmo tempo sair de lá, pegar um avião, ir para Moscou e falar na principal universidade, ou até mesmo discutir filosofia em Paris e em qualquer outro lugar, porque ele era um sujeito absolutamente capaz. Então ele estava entre um público cujo discurso, ou cujo conceito, ou cuja perspectiva ideológica, de certa forma o atraía. No entanto, você percebe nitidamente que apesar disso, ele não se deixa encantar pela cidade. Sabe qual é o problema às vezes que a gente vê entre alguns pastores, que quando eles começam a trabalhar com evangelização urbana, é que eles se encantam com a cidade. E aí permite com que os conceitos e os valores da cidade tomem conta dos conceitos e valores da igreja ou prevaleçam sobre os valores e conceitos do reino. Paulo não. Paulo, de forma equilibrada, conseguia desenvolver a arte de relacionar com a cidade, sem se encantar com a cidade, e pregando o evangelho na cidade. Além disso, ele sabia contextualizar a mensagem, pregando na sinagoga com linguagem judaica, nas praças com conhecimento e profundidade, e em nenhum desses lugares negociando a mensagem do evangelho. No entanto, o que se percebe nitidamente é a inconformidade de Paulo com a idolatria ateniense. Eu fico pensando que quando Paulo olhou para a arquitetura, para a arte plástica, para o teatro, ou teatros, para os estádios, para os filósofos, ao invés de se tornar uma pessoa que inebriadamente se encantasse com aquilo, ou o deixasse deslumbrado, Paulo pregou o evangelho. Segundo lugar, o texto nos mostra um senso de urgência. Por quê isso? Porque lembra que ele manda chamar Silas e Timóteo.
Mas antes que Silas e Timóteo chegassem, ele já estava pregando. Ou seja, Paulo entendia que não dava para esperar. Não dava para esperar com que estes chegassem de Bereia para começar a pregar o Evangelho. Para Paulo, o tempo era precioso. Para Paulo, aquele era o time, era o kairos, era o momento. Havia necessidade de se pregar o Evangelho. Ele olhava para os costumes atenienses com o entendimento que seus comportamentos e crenças estavam bem aquém de uma percepção cultural. Ele via aquilo, mas ele entendia, não, isso não é somente cultura, isso ultrapassa a cultura, isso é idolatria. Paulo entendeu que os atenienses precisavam de Cristo e seu Evangelho, e por isso ele é tomado por esse senso de urgência. Ele é tomado por essa sensação de que eu preciso pregar o Evangelho. E lembre-se, meus irmãos, ele está vindo de uma série de viagens, ele está vindo de uma série de pregações em cidades diferentes, em contextos diferentes, em tempos diferentes. Ele vem trabalhando incessantemente. A Filipos, é Tessalônica, é Bereia. Agora ele chega em Atenas e ele não esmorece em nenhum momento. Ele prega o Evangelho. Ele percorreu a cidade. O texto nos mostra que ele conseguiu diagnosticar as suas mazelas, porque o discurso dele é um discurso que aponta para o fato de que ele conseguiu diagnosticar os problemas, as mazelas espirituais. Ele conversa com o povo na praça, ele discute com os filósofos epicureus e os estoicos. Deixe-me só abrir um parêntese sobre esses dois grupos filosóficos. Os epicureus eram ateus materialistas, era um segmento comum em Atenas. Eles acreditavam que o propósito deles era livrar o homem do medo dos deuses através da negação da sua realidade. Eles negavam a vida depois da morte. Por isso que eles se escandalizam com Paulo quando Paulo prega a ressurreição. Os epicureus acreditavam que a realidade última consiste apenas em matéria composta de átomos. Era o que eles pensavam. Os deuses eram simplesmente símbolos. Os estoicos pensavam diferente, eles eram panteístas. Eles acreditavam que o Logos ou Deus era uma energia que permeava tudo e que dava ordem à estrutura do universo. O Logos guiava a sorte dos homens e tudo acontecia além da vontade do homem, não podia ser mudado. Portanto, os homens não deviam se preocupar com as coisas além do seu controle, mas deviam aceitá-las sem ficar perturbados. E o interessante, meus amados e queridos irmãos, é que Paulo percorre a cidade, agita a cidade, diagnostica as suas mazelas espirituais, conversa com o povo e discute com os filósofos epicureus e estoicos. E um dos discursos dele é a pregação dele, e ele nega a perspectiva de que não existe ressurreição. E aí o povo chama ele de tagarela. Essa expressão, outras traduções falam paroleiro, é espormologoi, que quer dizer vagabundo ou uma pessoa que não presta. Era como receber um Paulo. Ou seja, o que esse vagabundo está dizendo? O que esse sujeito desprezível está falando? Ele está indo contra os nossos costumes e as nossas perspectivas. Ele está agitando. Lembra que em Tessalônica chamam ele de perturbador? E é o mesmo conceito que chega a Bereia através dos tessalonicenses, que o chamam também de perturbador. Ou seja, o Evangelho, ele se contrapõe às doutrinas, aos conceitos, às ideologias, aos pensamentos, às filosofias, humanamente falando, e perturba o coração dos homens. E quando ele chega, o Evangelho, ele produz ódio no coração dos réprobos. Paulo prega Jesus e a ressurreição. Meus irmãos, mais uma vez eu quero remetê-lo, ou remeter, melhor dizendo, às experiências atrás, ou anteriores, do apóstolo Paulo. Em Filipos ele prega Jesus. Em Tessalônica ele prega Jesus. Em Bereia ele prega Jesus. E em Atenas ele não tem outro discurso a não ser Jesus.
Talvez, nos dias de hoje, alguns dos nossos pastores não teriam a mesma disposição de Paulo. Talvez, nos dias de hoje, os nossos pastores não teriam a mesma vontade de pregar o Evangelho. Paulo fala sobre a ressurreição e ele imediatamente desconstrói o conceito dos epicureus que dizia que não havia ressurreição coisa alguma. E ele mostra, através da pregação, de que o Filho de Deus se fez gente, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Paulo reconhece a espiritualidade do povo ateniense como um fato de grande religiosidade. E é interessante que essa palavra religiosidade, ela pode ser traduzida no original por superstição. A ideia, na verdade, é que Paulo diz o seguinte: eu vejo que vocês são supersticiosos. A palavra diz mais. Ela traz a ideia também do seguinte: eu vejo que vocês, por temerem aos demônios e aos espíritos malignos, ou às divindades pagãs, esse é o conceito, vocês desenvolvem uma espiritualidade de superstição. Daí o fato de vocês criarem várias entidades, ou culto a várias entidades, inclusive a um Deus desconhecido, porque vocês são supersticiosos e vocês têm medo de demônios. A ousadia desse cara de falar isso no centro filosófico do mundo é de impressionar. Para Paulo, ipsilitris, viver era Cristo e morrer era lucro. Ele estava disposto a falar qualquer coisa, doê-la a quem doê-la, ainda que isso pudesse lhe trazer problemas significativos ou até mesmo lhe causar a morte. Eu gosto do significado da palavra testemunho. A palavra testemunho, ela significa, ou ela no original é martírio, que traz origem, ou que deu origem à palavra Marte. Testemunhar não é aquilo que alguns dos neopentecostais fazem, que é subir ao púlpito para dizer: eu era pobre, agora eu não sou mais. Eu era triste, agora sou feliz. Eu era Flamengo, agora sou Fluminense. Não é contar a desgraça e contar a bênção depois. Testemunho era mártir. Era alguém que estava disposto a morrer por Cristo. E você vê Paulo exatamente isso aqui. Ele chega no meio do Areópago, ele chega diante de epicureus que não acreditavam em ressurreição e dizia o seguinte: Jesus é a ressurreição, ele ressuscitou dentre os mortos e todos aqueles que nele creem serão ressuscitados juntamente com ele. Ele desconstrói os conceitos filosóficos e existenciais dos estoicos, e ao mesmo tempo ele vai contra toda aquela idolatria, dizendo o seguinte: o que vocês fazem é mera superstição, porque vocês têm medo de demônios. É o que o original diz. Que cara corajoso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo de uma história de uma família que foi ordenada por uma religião na Ásia, o sul da Ásia, a parar de pregar sobre Jesus. E disseram a ele, o pai, o chefe da família, o missionário: se você continuar falando desse Cristo, nós vamos te matar.
E ele continuou. Uma turba de pessoas se reuniu na casa desse homem, o pegou juntamente com sua esposa e os seus filhos, e os levaram a um lugar ermo, e disseram o seguinte: nós vamos lhe dar a última oportunidade, pare de falar deste Jesus, porque senão nós vamos lhe matar, e será hoje. E ele falou: eu não posso parar. E aí eles cavaram um buraco e jogaram nesse buraco o missionário, sua esposa e seus 3 filhos. E eles, naquele buraco, começaram a ser enterrados vivos. E o missionário, quando viu um dos seus filhos quase submerso pela terra, pensou em desistir e falar: não. E o menino de 10 anos falou: papai, não. Hoje mesmo a gente vai estar com Jesus no paraíso. E morreram enterrados. Paulo prega o evangelho em Filipos, é chicoteado. Vai para Tessalônica, é perseguido. Vai para Bereia, é perseguido. E a gente pensa: agora esse sujeito para, agora esse sujeito agora esfria, agora ele fica quieto. Ele manda chamar os caras que estavam lá, Silas e Timóteo, eles não chegam. Ele começa a pregar o evangelho, e ele prega mais ousadamente do que em qualquer outra cidade da segunda viagem missionária até então. Ele é intrépido e ele confronta os caras dizendo o seguinte: vocês estão servindo a demônios. Paulo não tinha medo da morte. Na cidade que podia ser considerado o berço da cultura e do conhecimento, Paulo tanto afirma como mostra que os atenienses desconheciam o Deus invisível. Ele faz um contraponto, porque Atenas era a cidade do conhecimento, e ele diz: vocês não conhecem o Deus invisível. Ou seja, ele chama os atenienses de apedeutas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês não têm conhecimento do único e do verdadeiro Deus. A ousadia deste homem foi fantástica. Ele está dizendo, em outras palavras, de que aqueles homens não conheciam, na cidade, no berço da cultura, eles não conheciam aquele que era, aquele que criou todas as coisas. No verso 24 ele diz o seguinte: olha, esse Deus desconhecido que vocês dizem ser, é o Deus criador que fez os céus e a terra, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor no céu e Senhor da terra. O que nos mostra, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi corajoso na sua missão e na sua pregação. Além disso, ele diz que esse Deus é autossuficiente, que não habita em templo feito por mãos humanas. Verso 24 ele fala: esse que criou os céus e a terra, ele não habita em templo por mãos humanas. Ele é autossuficiente, e mais, ele é longânimo e salvador. Ele fala isso no verso 27, para que se buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E mais, no seu sermão em que ele desconstrói os conceitos dos epicureus e dos estoicos, ele fala do justo juiz. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, ele destrói a ideia, a concepção, a percepção dos epicureus de que não existia ressurreição coisa nenhuma. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou, e ele é o justo juiz, e ele vai julgar a todos os homens. Num tempo politicamente correto, a gente não prega mais sobre isso. Nas universidades, por exemplo, a gente sofre uma pressão enorme. Muitos dos que estão aqui estão na universidade. Os que estão estudando na área de humanas, então, cortam o dobrado, sendo pressionados por professores adeptos do maldito marxismo cultural. Pressionados pelo feminismo, que desconstrói os conceitos judaicos cristãos quanto ao papel da mulher.
dizendo que o cristianismo inferioriza a mulher, e a gente percebe em todos esses episódios o que o evangelho faz na vida das mulheres. Eu quero repetir o que falei na palestra passada. Em Filipos as mulheres são salvas e são transformadas, em Tessalônica acontece a mesma coisa, em Bereia acontece a mesma coisa, e agora vai acontecer a mesma coisa em Atenas, quando uma mulher de nome Dâmaris tem uma experiência profunda com Cristo, o que nos mostra que o evangelho ele não foi destinado exclusivamente para homens. Justo juiz. E aí a gente na universidade a gente vai calando. Às vezes a gente cala porque a gente não tem argumento, porque não fomos treinados nem capacitados para poder trazer algumas respostas. Ou sentimos medo de que o professor venha trazer ou proporcionar algum problema. Mas Paulo entendia que doela quem doela, o evangelho tinha que ser pregado, ainda que isso pudesse trazer algumas consequências, e dentre estas, a morte. Você entende o que eu quero dizer? Vamos à aplicação. Primeiro lugar, assim como Paulo foi tomado pela sensação de urgência, nós também precisamos fazê-lo. Eu conheci no Peru um pastor falecido hoje, mas ele tinha uma característica interessante. Ele era cego e tetraplégico. Ficava deitado o tempo todo. Ele alugava um coach, um táxi, que dobrasse os bancos para que a maca dele entrasse, para que ele pudesse fazer visitas e pregar o evangelho. Nunca o vi murmurar. Quando eu chegava na cidade, ia falar no seminário da cidade, o primeiro que chegava era ele, na sua maca, e dizia: estou aqui ávido para aprender, para pregar o evangelho. Ele tinha senso de urgência. A vida é efêmera, ela passa rapidamente. A gente não percebe os dias, a gente vai dizendo: não, amanhã eu falo, amanhã eu faço, não, deixa para depois. A gente vai postergando a coisa. E a gente não compreende de que a gente foi chamado para testemunhar aqui agora, para pregar aqui agora. E como eu falei em Filipos, a gente precisa aproveitar a geografia que Deus nos deu, entendendo que Deus nos leva a alguns lugares para que a gente possa testemunhar do evangelho para os eleitos, como foi aquela experiência que eu contei para vocês do Peru. Paulo entendia a necessidade de urgentemente pregar o evangelho. Eu estava andando nas ruas de Niterói, uma cigana me parou. E ela falou: posso ler sua mão? Eu falei: se você deixar ler a sua primeiro, eu posso. Claro que não adivinhei nada. Eu falei o estado de miséria dos homens. Eu falei: olha, você precisa de Cristo, porque sua vida é uma desgraça. Nós fomos fazer um trabalho de evangelização na praia de Icaraí. Montamos uma tenda ao lado das tendas espíritas da cidade. O povo fazia fila pensando que ia entrar numa tenda. Chegava lá, a gente dizia para eles que não era nada de tenda espírita, mas que a gente estava ali para poder pregar o evangelho.
Aí chegou um sujeito para mim e falou o seguinte: eu queria saber como é que vai ser a minha vida daqui no ano que vem, ou nos próximos anos. Falei: rapaz, a sua vida vai ser uma desgraça, mas tem solução. E ele dizia: qual? Cristo. Urgência. A gente fica encastelado. Das vezes que eu venho à Fortaleza, eu fico escandalizado com o número de crianças se prostituindo na orla. E a igreja não fazendo absolutamente nada. A gente faz de conta que não vê. Paulo, ele olha o estado de Atenas e aquilo incomoda. Ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele entendia que ele precisava fazer era pregar o evangelho. Eu cheguei numa comunidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, numa cidade chamada Duque de Caxias. Não sei se você já ouviu falar. Rascunho da miséria, lar do capeta, casa do cramulhão. O diabo passa férias ali, é uma opressão do cão. Cheguei perto da igreja, tinha uma barricada de concreto construída pelo tráfico. E o pastor me esperando, dizendo o seguinte: pastor, disse ele para mim, queria pedir desculpa ao irmão, mas não dá para passar de carro aqui porque o tráfico não permite. Falei: não tem problema. Deixei o carro, fui andando com ele. Em frente à igreja tinha uma tenda de circo montada. Naquela noite ia rolar o baile funk. E ali era comum as meninas, por R$1,99, se prostituírem ou fazerem sexo oral naqueles que lhe pagavam esta quantia. Ou os meninos de 13, 12 anos de idade, com AR-15, com fuzis, com armas na mão, vendendo pó de 10, pó de 15, pó de 20. E o pastor chegou para mim e falou: o que eu faço? E ele disse: monta o trabalho social, crio práticas esportivas. Falei: meu irmão, você pode fazer isso tudo e é absolutamente louvável, mas eu vou lhe dizer o que você pode fazer para mudar a vida desse povo: pregue o evangelho. Segundo lugar, em Atenas, Paulo nos ensina que nós precisamos pregar esse evangelho de forma intrépida, corajosa, sem negociar o conteúdo dela. É Jesus e a ressurreição. Terceiro, Paulo nos ensina que a gente pode se relacionar com a cidade e com a cultura. E aí é interessante isso, porque o que eu tenho visto de crentes, em nome da graça comum, como os reformados dizem, ou mandato cultural, se relacionando com a cultura, enchendo a cara de bebida. Sei de crentes que guardam o domingo, participam do culto no domingo e se reúnem esporadicamente para beber uísque e fumar charuto, em nome da graça comum, encantados com a beleza da cidade, inebriados pelo AC/DC ou outros cantores ou outras bandas que porventura existam, opostos a Paulo, que relacionava-se com a cultura, mas não fora dominado por ela. Amanhã eu vou falar sobre Corinto, e Corinto é um exemplo claro de como Paulo conseguia se relacionar naquela cidade de forma diferenciada, a cidade grega. Quando a gente prega o evangelho, a gente deve entender que a mensagem vai atingir 3 grupos de pessoas. Primeiro, o verso 32 diz que Paulo encontrou em Atenas zombadores. E é comum.
Foi assim em Filipos, foi assim em Tessalônica, foi assim em Bereia, claro, com os tessalonicenses que para lá foram, e agora é assim em Atenas. Tem gente que chega com o seguinte: esse cara é louco. E a gente vê as pessoas às vezes dizendo isso mesmo: rapaz, sai da igreja, você está dando dinheiro para o pastor, você está fazendo o que lá? Você é bobo, você é otário, como diz no Rio de Janeiro, você é mané. Você está fazendo o quê? Você está vendo que você está sendo massa de manobra? A religião é o ópio do povo. E aí você vê as pessoas assim, zombando. Ou quando você vê mesmo até grupos humorísticos que na televisão e na internet zombam da fé alheia a si mesmo. Mas isso não intimida Paulo. Ele prega. Em segundo lugar, há um segundo grupo que possui dúvida e questionamento e diz: não, a gente vai te ouvir da próxima vez. E é o que o pessoal fala: a gente vai te ouvir. Não, acerca do que você tem que dizer, a gente fala para você, a gente na próxima vez te ouve. E por fim, aqueles que creram, que confiaram, que tiveram fé e deram crédito. E o texto diz, meus amados e queridos irmãos, né, que alguns homens que se agregaram a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Em Atenas, Paulo não tem tantos frutos assim. E ele vai embora, sem tantas conversões. Mas o evangelho foi pregado. Nosso papel não é converter ninguém. E esse tem sido o erro da igreja, de certa forma pragmática e brasileira, que acha que a gente tem a obrigação de convencer o cara. E aí a gente vai criando estratégias. Paulo está na praça, e na praça ele não faz pantomima. Na praça ele não usa de teatro, ou ele não faz uma pregação diferenciada, ele não estende uma faixa dizendo: Jesus te ama e eu também. Ele prega o evangelho. Entre os filósofos, ele discute o evangelho com sabedoria, com eloquência, e desconstrói quando tem que ser desconstruído, sem ser mal educado. Porque quando ele diz aos atenienses, diz: eu sei que vocês são religiosos, ele, ainda que fale que eles são supersticiosos, ele não os ofende. A pregação de Paulo não possui ataques ad hominem. Ao mesmo tempo que ele consegue ser assertivo, ao mesmo tempo que ele consegue ser duro na sua mensagem, a sua mensagem é encharcada do amor de Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus os abençoe. Amanhã a gente fala de Paulo em Corinto e daquilo que o evangelho proporcionou na vida dos irmãos daquela cidade. Vamos ficar de pé, por favor.